Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma conversa aqui no nosso Meeting Office, direto do WorkLab, aqui da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com o grande Onaga e com o Marcel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, Marcel. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. E para começar, quem é o Marcel? Bom, Marcel Monacelli, eu sou arquiteto, trabalho na área há muito tempo. Sou arquiteto porque eu sempre gostei. Na minha adolescência, meu pai tinha uma fábrica de móveis, meus tios tinham construtora, então eu sempre convivi no meio do design, da fábrica e da construção. Então isso me incentivou a procurar a área de arquitetura e eu sempre gostei de desenhar, né? E trabalhei desde o tempo de faculdade, que hoje é muito comum, mas antigamente não era, né? Então eu sempre trabalhei até para pagar a faculdade e tudo mais e manter os meus desejos ativos, né? Durante a faculdade eu trabalhei em vários escritórios de arquitetura de bom nome, na época onde eles faziam casas e empreendimentos, e depois acabei migrando para uma área mais comercial, que era fazer stands para feiras. Acabei também participando de montagem de feiras inteiras, que me proporcionou uma vasta experiência no contato com diversos pessoas que ajudavam a fazer isso. Daí acabei indo para a área corporativa, fiquei muitos anos fazendo projetos de escritórios, de layouts, que eram bastante complexos na época, e depois acabei, por uma certa similaridade de conceito, entrando para a área de edificação, principalmente de indústrias, centros comerciais e shopping center. Além disso, minha grande paixão é culinária, vinho e Fórmula 1. Muito bem. que eu acompanho bastante. E a família. Minha família é numerosa, tenho 4 filhos, um excelente casamento, então esse é o Marcel. Eu fico feliz de poder estar levando tudo isso à frente. Marcel, quanto tempo você trabalhou com arquitetura corporativa propriamente dita? Bem mais que de 20 época, anos. Mais ou menos? Bem mais de 20 anos. Na década de 80. De 80, 90, foi bem marcante. Esses 20 anos foi um dos precursores de profissionais que atuavam na área. Na nossa época tinham poucos arquitetos que tinham conhecimento na área de desenvolvimento de escritórios. Nessa época, o conceito de escritório, de trabalho, era muito diferente do que é hoje, né? Você tinha uma hierarquia muito grande dentro das empresas e os departamentos eram extremamente fechados. Eles pouco se comunicavam entre eles. Então, além disso, você tinha que estudar o fluxo de informações que o escritório necessitava. A gente criava uma matriz de proximidades entre os departamentos que poderiam se conversar, e era uma coisa muito cluster, né? muito fechada. Né? Então, isso exigia que você estudasse o conceito de trabalho das empresas. Né? Você tinha gerentes em salas, tinha muitas salas fechadas, os departamentos eram fechados, então você tinha que ir desenvolvendo. E isso foi mudando à medida que as indústrias de móveis, principalmente as internacionais, com seus designers, foram desenvolvendo novos conceitos de trabalho e que isso foi sendo levado para as empresas que foram absorvendo. Então, é bem interessante você ver aonde ocorreu essa transformação.
Em que momento ocorreu essa transformação? A partir da indústria de mobiliário. A partir da indústria do mobiliário, principalmente as americanas e europeias, que criavam um design de mobiliário com outro conceito que existia antes, do que mesa, cadeira, sala, nível hierárquico entre diretor, gerente, encarregado, supervisor, funcionário. Você tinha uma hierarquia de tamanho de mesa, de tipo de cadeira, que hoje, graças a Deus, isso não existe mais, porque a indústria ela provocou essa transformação. Você chegou nessa época que tinha toda essa hierarquia, todos esses feudos, digamos assim, espalhados pela empresa, já a trazer alguma coisa desse conceito, digamos, mais comum hoje, de mudar um pouco não digo transformar a empresa numa algo mais linear, porque depende muito da cultura da empresa, mas de estar mudando um pouco mais esse ambiente, de trazer as pessoas mais próximas para conversarem entre si. Era algo difícil? Você apresentava, as pessoas não gostavam? Não deixa que está do jeito que está? Olha, é uma coisa muito interessante, porque você tinha algumas empresas de imobiliário aqui no Brasil que estavam tentando modificar um pouco o conceito, né? Você tinha a Herman Miller, que era representada pela Móveis Tepperman, você tinha a L'Atelier, você tinha a Forma, você tinha a Oca, e você tinha Voco, né? A Voco entrou depois. Você tinha a Ricox, eram empresas, e a Escriba também. São empresas que impulsionaram muito o mercado. Mas uma particularidade interessante foi a Oca era do Osmar Coutinho. E um dia, conversando com ele, a gente estava fazendo um projeto, e ele falou: você conhece a Orgatec, uma feira alemã? Acontece todo mês de outubro, de 2 em 2 anos, outubro e novembro. E naquele ano eu falei: não conheço, e fui. E aí foi uma experiência sensacional conhecer esse mundo totalmente diferente do que é o conceito de design dentro do mundo corporativo. Então, eu frequentei muitas feiras, mais de 12, 13 vezes eu fui tanto para a Orgatec como para Chicago, e fui trazendo e incorporando essas informações. E as indústrias brasileiras também foram migrando dentro do conceito de economia que nós temos aqui no Brasil, elas foram se adaptando. A Tepperman, quando trouxe a Herman Miller, ela revolucionou o mercado, né? A Herman Miller tinha um conceito de estações de trabalho muito diferenciado, né? Então, isso foi um grande salto. Marco, né? É um marco realmente da indústria moveleira do Brasil, e a transformação dos escritórios. Eles foram se adaptando, foram criando. Hoje, por exemplo, quando você vê um escritório, não existe mais nenhum tipo de hierarquia praticamente. Você tem uma preocupação com o elemento, com as pessoas. Você cria espaços colaborativos, você cria áreas de lazer, área de descompressão. Você não tem mais a preocupação com o ruído que antes havia, porque hoje é tudo eletrônico, todo mundo se comunica através de mensagem, de WhatsApp, de grupos e tudo mais, então a coisa tem uma outra dinâmica. Então, a acústica dentro do escritório também alterou muito, né? Então, eu acho que o progresso foi muito sensível nesse particular. Até porque eu fico imaginando também a resistência, por exemplo, nos anos 80, né, de cada um defender o seu feudo, sua sala. Depois veio os anos 90, que já começa a cair com a reengenharia, né? Já vai limando um monte de gente. E o próprio avanço, como você mencionou, da tecnologia, né, que está trazendo outras formas de comunicação, isso também já foi rompendo com mais e mais barreiras dentro do ambiente corporativo, como a gente conhece. E desse ambiente corporativo que você vê, o que você consegue levar para os grandes espaços com os quais você trabalha hoje? Olha, foi muito importante ter passado por essa área corporativa. De vez em quando a gente faz alguma coisa, porque dentro dos empreendimentos
que hoje nós atuamos na área logística industrial, centros comerciais de grande porte. Então, Shoppings. hoje o nosso escritório tem uma fatia bastante grande do que é produzido em termos de áreas de logística hoje aqui no Brasil. A similaridade não está na função, mas no conceito, ou seja, você tem fluxos que precisam ser estudados, você tem uma organização muito importante que o corporativo lidar no micro, só que na área que nós estamos atuando, você passa para o macro. Uhum. Então, quando você fala de pessoas, no macro você está falando de outros elementos também, como caminhões, veículos, mercadorias, empilhadeiras, tudo isso tem que ser bem organizado, porque as coisas são muito macro. Então, alto fluxo. você tem um fluxo de mercadoria, um fluxo de pessoas que precisa ser analisado. Elas não podem se misturar aleatoriamente, né? Então, isso para nós foi bastante importante ter tido essa experiência empresarial, porque você acaba adquirindo também os conceitos de trabalho das empresas para a qual você trabalha, né? Tá. E o conforto do colaborador da mesma maneira, né? Tanto no escritório como na empresa de logística precisa ter, né? Sim. Os conceitos de trabalho, veja, toda empresa, mesmo que seja uma indústria, ela tem a sua parte de escritórios funcionais, né? Então, você também tem que trazer esse conceito para esse tipo de lugar, né? De ambiente de trabalho. O ambiente de estocagem, ele é dinâmico, ele tem velocidade. Hoje, com o avanço da tecnologia, você tem robôs que podem pegar a mercadoria dentro de uma estanteria de 8, 10, 12 metros de altura e te trazer. Você tem várias formas de atuar, mas você tem que pensar não só no fluxo das máquinas, mas também das pessoas. As pessoas trabalham, né? Você nunca vai deixar de ter o ser humano trabalhando em qualquer ambiente, por mais tecnológico que ele seja, né? Isso é um fato importante. A gente está com um projeto atualmente de data center, e o data center é uma construção onde você tem milhares de máquinas e tem um corpo funcional pequeno, mas tem todo um ambiente que tem que ser tratado, um ambiente de controle, um ambiente tecnológico que as pessoas também têm que atuar. Então, segurança e tudo toda mais. a parte de segurança tanto física como a segurança cibernética, né? Então, é muito importante que esses elementos sejam bem tratados, né? O projeto nunca é uma coisa única, é uma coisa muito mais ampla, né? Você tem vários elementos que compõem um projeto, não importa qual seja. O arquiteto, eu vejo que o arquiteto ele tem essa capacidade de avaliar as necessidades de forma coerente, concisa e proporcionar as melhores condições. Não existe um espaço que não tenha um ser humano. E para que esse espaço seja bem tratado, a pessoa mais habilitada para isso é um arquiteto. Um arquiteto sabe cuidar do espaço que abriga todo e qualquer tipo de ser humano e de produção. Você mencionou a questão dos robôs que trabalham agora nos centros de logística, né? Eu não sei, como um jornalista pode ter, geralmente tem um mar de conhecimentos com um palmo de profundidade, então vou me arriscar aqui na pergunta. Como é que é pensar um espaço como esse, com a tecnologia que já existe, mas deixando ele, de uma certa forma, um campo fértil para a inserção para o embarque de outras tecnologias? É possível pensar dessa forma? Quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais as trilhas do robozinho para andar, vai ser
os dronezinhos pegando, não sei, pensando no futuro, a questão da tecnologia nesses centros de distribuição, por exemplo. Eu acho que a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, porque essas realidades elas vão acontecer. É inexorável. Ela vai acontecer de qualquer forma, né? Talvez não completa, ou não dentro dessa totalidade, mas você vai ter realmente um avanço tecnológico. O drone, que hoje serve para levar delivery de um lugar para outro, que já está se tornando uma realidade em alguns países, é uma questão de legislação, né, sobre cada tipo de atividade, e a legislação ela não acompanha o ritmo de crescimento que a tecnologia proporciona. Então, é importante que a gente esteja atento a esse tipo de coisa. Então, a previsão de mudança dentro de um ambiente, ela tem que ser prevista. Você não pode fazer uma coisa que está lastreada somente na tua experiência passada. Né? Você tem que ser ousado o suficiente para entender que isso pode mudar, e pode mudar muito. Né? Isso no ambiente de trabalho, né? Se a gente reparar, né, o que a gente tem hoje o conceito de trabalho, né, ele é muito dinâmico. Quer dizer, hoje já existem, por exemplo, a não posição fixa do trabalhador na sua mesa, e antes você tinha um problema de cabeamento para poder trazer os dados na estação de trabalho. Hoje você tem o wireless. Já é uma realidade hoje você não trazer a eletrificação para a mesa, porque você já tem baterias que você deixa carregando em algum lugar, num carregador. Você, quando chega na empresa, você pega a sua pasta com seus documentos, ou seu notebook, porque nem documento físico, papel tem, você pega a bateria, encaixa em qualquer mesa, e essa mesa se torna eletrificável. Né? E tudo ao seu redor se torna tecnológico. Né? Então, o conceito também de fazer edifícios para escritório também está mudando. Né? Porque se você não precisa mais colocar um piso elevado, porque o piso elevado facilitava você trazer o cabeamento de rede, de elétrica e telefonia. Hoje, ninguém mais tem telefone na mesa, tem um smartphone, o wireless para você ter os dados. E a eletricidade, você tem a bateria. E a mesa tem regulagem de altura, a mesa é elétrica, ela é dinâmica. Então, tudo isso é uma evolução. Né? Quer dizer, então, não só a evolução do escritório, mas como a evolução da edificação que vai abrigar esse escritório. Né? Quer dizer, então, você tem outras questões para se preocupar nessa evolução. E numa armazenagem também. Né? Quer dizer, você hoje tem o sistema convencional, você tem o sistema mecanizado e você tem o sistema robotizado. E daqui a pouco vai ser robotizado com drone. Né? Então você tem uma série de tecnologias que elas vão chegando. Né? Como prever isso? Né? Como fazer isso? Né? Então, esse tipo de visão futura tem que existir sempre no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Né? Não importa para o que seja, você tem que ter uma visão futura. Né? Hoje, se você pegar no residencial, você passou do fogão a gás para o fogão em placa elétrico, e hoje você tem bandejas elétricas, né, que são tipo surplá, que você faz a cocção onde você quer, porque ela é a bateria. Né? Então ela aquece e você
quiser fazer uma comida aqui nessa mesa, você põe esse surplus e você cozinha aqui. Né? Quer dizer, então, essa dinâmica, vamos dizer, essa evolução, ela está em todos os campos. Né? Em tudo que a gente coabita, a tecnologia está entrando. Ela entra. Quer dizer, o que fica, entre aspas, de antigo são as pessoas. As pessoas evoluem. Também tem isso, né? As pessoas evoluem. Tem que evoluir, né? Tá, umas com mais rapidez, outras com menos. Com conceitos diferentes de evolução, digamos assim. Não, mas bom, nada também contra o fogão a lenha, né? Não, eu como gosto de cozinhar, que eu te falei, eu gosto de fogão a gás. Né? Eu gosto de um bom eu gosto de ver a coisa física, né? Mas você vê aí uma série de pessoas que têm essa facilidade, que já está empregando essa tecnologia. Daqui a 10 anos, a pessoa não... a geração que vai chegando, ela vai esquecendo. Tem até um meme aí, né, nas redes sociais, dando um telefone de disco para um jovem, e o jovem falou assim, como é que funciona isso? Né? Hoje você dá um comando de voz e não precisa discar. Eu quero falar com fulano de tal. Malu, atende. A Malu atende. Entendeu? Então, não tem mais aquele barulho de matricial imprimindo no... Não tem. Né? Com a mesa balançando também, né? Então as pessoas evoluem. E as gerações hoje, elas já nascem dentro desse conceito. E todo o ambiente de trabalho, e todo o ambiente de lazer, e todo o ambiente... Hoje você vai num fast food, você não precisa ir no caixa, você tem um painel onde você encomenda o que você quer, ainda com várias opções. Exatamente. Né? E se você tiver um smartphone, você digita, chega lá, passa o QR Code e sai. Você não precisa nem usar a máquina deles. Entendeu? Então, a tecnologia ela tem velocidade, e muita. Marcel, perdão, diga. Marcel, falando em ambiente de trabalho corporativo, pós-pandemia, as empresas ficaram muito preocupadas em reter o colaborador dentro da empresa. E, para isso, criaram uma série de ações, né, para reter o colaborador dentro da empresa. Isso acontece também no galpão? Olha, dentro de um processo de empresa? Vamos dizer que hoje as pessoas querem se desenvolver e não fazer carreira. Né? Isso é uma questão. Você proporcionar um ambiente mais agradável ajuda bastante para a pessoa se sentir recompensada, mas não é só o ambiente, é a estrutura de como a empresa trata o seu funcionário. Né? Quer dizer, é um conjunto de ações. Não adianta ter um bom salário se você tem uma pessoa que está sempre mal-humorada. Um líder tóxico, por exemplo. Então, não é só isso. Hoje, o que a gente está presenciando é que o jovem tem uma necessidade de experimentar vivências, né? Experimentar coisas novas. Ele não tem uma preocupação com o futuro. Nem está na idade, né, de se preocupar com o futuro. Porque isso, para nós, foi incutido dentro da nossa educação. Mas a educação que a gente deu e o que o mundo proporciona para o jovem é ele ter vivências, ele ter experiências. Então, a empresa ela tem que estar sempre preparada para essa dinâmica de turnover, de mudança de pessoas. Né? Isso é importante. O ambiente de trabalho ele tem que ser funcional, ele tem que ser esteticamente agradável, ele tem que ser acessível, colaborativo, né? Onde a troca
de informações, ela é natural, ela não é mais como era antes, hierárquica, né? Uhum. Então, hoje o ambiente de trabalho ele tem que proporcionar essa horizontalidade, né? É que as carreiras não são mais lineares, né? Acho que a grande questão é essa. Então, o ambiente ele tem que reproduzir um lugar não linear, né? Mas um hub que você pode, dentro dele, seguir todas as direções que você quiser, imagino, né? Acho que talvez seja mais ou menos isso. Eu estava aqui pensando em relação a esses grandes espaços com os quais você trabalha, se tem alguma... óbvio, né? Aquela coisa mais ou menos do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Grandes espaços, a preocupação com sustentabilidade também exponencializa ali a N beirando a 1000, né? Sim. Quando você faz o tipo de empreendimento que nós projetamos, você tem uma série de normas a serem seguidas, assim como no escritório. Você tem normas trabalhistas, como os espaços são muito grandes aqui, por exemplo, nesse edifício, você tem uma organização que não é visível, mas você tem rota de fuga, você tem combate a incêndio, você tem uma série de questões. Numa indústria, num galpão logístico para o e-commerce, você tem as mesmas coisas. Você tem que ter acessibilidade. Não é só a acessibilidade do acesso, tem uma série de questões. As questões de sanitários e tudo mais, você tem que ter uma comunicação acessível. Uhum. Não adianta só você ter um banheiro acessível se você não sabe como chegar lá, né? E quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas pensam primeiramente no cadeirante. Uhum. Mas não existe só o cadeirante, existe o que tem deficiência visual, o que tem deficiência auditiva, o que tem deficiência de comunicação, vocal. Então, você tem que ter um ambiente que possa receber esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoas que frequentam esse local. Então, você tem toda a questão de acessibilidade. E a sustentabilidade são os materiais que você utiliza que vão contribuir para, vamos dizer, a melhoria do espaço construído, né? Não importa qual seja. Então, é muito, muito importante. Quer dizer, você ter um vidro que retém e não transmite calor para dentro vai fazer com que a sua climatização vá ser mais branda. Você não vai ter um investimento tão grande, você não vai poluir com CO2, uma série de coisas que são importantes, né? A acústica também. A parte acústica. Iluminação. Uma série de questões que são sustentáveis, né? Quando você fala numa indústria, você tem o quê? Você tem um telhado que ele tem que ser tratado, porque uma fábrica, um galpão, ele é uma estufa. Então você tem que pensar na troca de ar, que isso acontece. Você não vai climatizar um galpão com 50, 60, 100 mil metros quadrados. É inviável, né? Então você precisa provocar que você tenha uma troca de ar. Então nós, por exemplo, todos os nossos projetos têm que ter no mínimo 6 trocas de ar por hora. Por quê? Porque você mantém uma temperatura agradável, mas não é só isso. Você tem que ter o isolamento, você tem que ter uma cobertura diferenciada, você tem que ter os lanterninhos, você tem que ter um exaustor que tira o ar quente de dentro, senão o ar quente fica acumulado e ele vai descendo, quer dizer, em camadas. Chega uma hora que está insuportável no chão de fábrica, né? Então, você tem uma série de preocupações e de normas para um conforto de uma pessoa. Num galpão onde você, por exemplo, tem congelamento, aí você tem realmente câmaras frias, que
demanda um consumo energético muito alto. Então, aonde você vai posicionar todos os equipamentos de refrigeração tem que ser muito próximo, porque se for distante, você tem uma perda significativa que gera custo. Né? Então, são várias complexidades dentro de um... É uma logística muito apropriada, né? Eu diria que um ambiente habitável ele tem que ter uma preocupação específica de cada detalhe. Né? Quando eu falo ambiente habitável, não é casa, não é só escritório, não é só indústria, é tudo. Né? Quando você pensa em urbanismo, a mesma coisa. Né? A gente tem feito alguns projetos de urbanismo, criando bairros industriais, com comércio e tudo mais. Você tem uma mescla de atividades, né, que você tem que pensar o meio ambiente, o fluxo de veículos, a trafegabilidade, a preservação de meios naturais. Você tem uma série de coisas que você tem que ter essa preocupação. Porque ali vai existir o quê? Vai existir gente. Quando você faz um projeto de um galpão logístico, por exemplo, grande, que necessita de uma infraestrutura para atender esse público, você também atua nessa organização de urbanismo? Né? Não, você tem os fluxos. O fluxo no entorno, você pode estar trabalhando num espaço fechado, que é vamos dizer, uma gleba, um terreno que tem X mil metros quadrados, e você vai implantar lá um galpão. Então, esse fluxo todo de acesso, tudo isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado naquilo que eu falei lá atrás, no fluxo. Né? Quer dizer, na portaria chega todo mundo. Aí depois forma uma fila, né? Por exemplo. Na portaria chega todo mundo. Chega o ônibus, chega o caminhão, chega o trabalhador, chega o visitante, o cliente, todo mundo. Chega tudo. Né? Então, como é que isso acontece? Como é que você recebe? Né? Quer dizer, como é que você organiza esse fluxo? Chega o rapaz com moto, chega o funcionário com bicicleta, chega no ônibus, chega no veículo. Né? Você tem tudo isso para organizar. Né? Então, isso faz parte do trabalho, né? Que a gente exerce hoje. Quando você fala em galpão industrial, são galpões que vai até quantos metros quadrados? Olha... Ou de logística? Nós estamos fazendo o Mercado Livre Franco da Rocha. São 240 mil metros quadrados de galpão, sendo 120 e 100 mil são duas naves, 2 galpões, e aí você tem toda uma infraestrutura externa dentro do terreno, que é a portaria, que é a parte de vestiários para todo mundo. Banheiro. Né? São 3.000 e tantos funcionários que vão existir lá. Você tem a parte de restaurante para alimentação e cozinha. Você tem a guarda, armários para guarda pessoal de coisas dos funcionários. Então, você tem uma complexidade, que isso tem que ser um planejamento, né? Não só do galpão, mas o fluxo. Então, o pedestre, por exemplo, ele atravessa em algum momento algum viário interno. Então, esse viário tem que ser sinalizado. Você tem faixa, você tem sinalização. Dentro desse viário, você tem que ter a comunicação acessível. Você tem que ter todas essas questões. Então, são dimensões estratosféricas. Né? E você tem a mesma coisa se for um galpão de 20 mil metros. Entendeu? Ou um galpão menor. Essa preocupação tem que ter, porque tudo que chega num grande chega no pequeno. Sim. Né?
Só que em escalas diferentes. Quanto maior a escala, maior o tipo de preocupação e de assessoria que você vai proporcionar. O novo entreposto, vocês que fizeram? São Paulo ou estou enganado? Não, nós fizemos o projeto do novo entreposto de São Paulo, ainda está numa fase preliminar de aprovação no meio ambiente e no acesso à rodovia. O projeto é nosso, está um pouco estacionado em função dessa demora de aprovações, mas eu acredito que para o ano que vem pode ser que ele aconteça. 850 mil metros quadrados? São, a princípio, sim. Tá. Na realidade, o entreposto de abastecimento alimentar, né, onde você tem ele não é um CEAGESP, ele é igual, mas ele é privado, é 100% privado. O CEAGESP é do Estado. Né? Então, que região? Na rodovia Bandeirantes, quilômetro 23, depois do Rodoanel. Né? Então, existem várias implicações que, obviamente, a gente participa, mas são outros projetistas que também estão envolvidos nisso, que é, por exemplo, você vai ter um acesso de 10 mil caminhões dia. Então, como é que esse caminhão chega? Ele vai ter que... a concessionária da rodovia fala assim, esses caras vão destruir meu asfalto, minha rodovia. Então, você tem uma série de preocupações, como é que é o acesso, como é que não é o acesso. Aí o meio ambiente, você tem o descarte de resíduo, você tem uma série de questões que envolvem esse projeto. É um projeto muito bonito, é um projeto... tem que ter uma prefeitura dentro dele, né? Você tem uma gestão, né? Você tem uma gestão, uma administração, porque você, além dos permissionários, que são os que vendem os produtos, você tem todo um funcionamento de 15 mil pessoas que vão trabalhar diariamente, que comem, que vão a banheiro, que precisam de outros tipos de serviço, caixas eletrônicos, né? A gente falava em agência bancária, mas hoje... Mas até pode ser que tenha para poder pedir empréstimo, farmácia, essas coisas todas, né? Tem que ter farmácia, você tem que ter um centro comercial que abasteça o público interno e também o público externo. Que vai fazer alguma coisa lá. Porque você tem que se alimentar, né? Um comprador que passa a noite toda lá para escolher o que ele vai comprar, das mercadorias que ele vai comprar, ele tem suas necessidades também. Né? Ele tem necessidade de sanitário, então o sanitário do funcionário não é o mesmo do visitante. Você tem a infraestrutura que também tem suas necessidades, que é a segurança, que é tudo isso. E você tem que proporcionar também à pessoa um ambiente que ele possa comprar alguma coisa, uma alimentação ou uma coisa acessória àquilo que ele está comprando. Né? O CEASA tem um bom desenho? O CEASA tem um bom desenho, tem um bom projeto? Eu diria que ele é muito antigo, né? Ele está remendado, né? Ele foi remendado. Não diria que ele é um bom projeto, não, jamais. Ele pode ter sido na década de 60. O entorno mudou também. O entorno mudou e tudo mais. Hoje, o fluxo de caminhões que você traz para o CEAGESP, você congestiona as marginais. Congestiona, né? Você congestiona o entorno da cidade. Né? Então, a cidade ela tem que pensar como fazer as coisas. E ela cresceu. Então, determinados equipamentos eu acho que tem que ficar fora do eixo do cotidiano da cidade. Né? Então, a ideia de se fazer um novo entreposto fora... Mas você tem um Rodoanel ali, gente. Sim. Ele está fora do Rodoanel, inclusive. Sim, mas está próximo. Então, quer dizer, para chegar até a cidade é muito menos traumático do que antigamente sem o Rodoanel. Né? Então, esse empreendimento é um empreendimento que
e que com certeza vai contribuir demais com a cidade de São Paulo, né, com o tráfego de São Paulo, e também vai ser melhor para o usuário, né, que é o feirante, o vendedor. O vendedor e o comprador. Né? Exatamente. E o distribuidor, né? Quer dizer, então a mercadoria, veja, o traçado da onde vem a mercadoria, que é do agronegócio, ele não vai entrar dentro da cidade. Ele vai parar antes. E o comprador chega lá, chega lá, para lá, né? E a distribuição também, né? Porque você tem um entreposto onde você tem recebimento e expedição. Tá. Essas questões, elas trabalham muito, às vezes, simultaneamente. Então, o volume de tráfego é muito grande. Então, os estudos de tráfego são muito importantes para que a gente possa determinar o dimensionamento das vias, o volume de estacionamentos que você tem que prever para não criar um congestionamento no próprio empreendimento, que é o que acontece hoje no CEAGESP. Um caminhão hoje entra no CEAGESP e não sabe a hora que ele vai sair, porque vai entrando um atrás do outro, não tem lugar onde parar e aquilo vira um caos, né? Então, esse seria o projeto com área maior que vocês... Ou já trabalharam com áreas maiores? Não, em termos de edificação, não. Seria o maior projeto, com certeza, que a gente atuaria. Com certeza. Em termos de empreendimentos de desenvolvimento de grandes áreas, já fizemos coisas maiores, mas como se fosse um planejamento urbano, uma criação de uma nova centralidade, com loteamento, com áreas comerciais, áreas industriais. Isso a gente também faz, esse tipo de desenvolvimento, né? Que eu chamo de urbanismo, né? Então aí tem várias outras preocupações, né? Quer dizer, por exemplo, nós não achamos que o eixo principal de uma via tem que dar acesso ao lote. O lote tem que ser acessado por uma via secundária, senão você atrapalha o seu fluxo, que ele tem um ritmo diferente, né? Então tem uma série de coisas que a gente conceitua na hora de desenvolver o projeto junto ao cliente, junto a quem vai estar fazendo, né? Mas não é nada diferente do que acontece em São Paulo hoje, né? Tudo, né? O trânsito é tão fácil, tão simples, né? A ironia aqui também acaba persistindo. Essa questão, né, da cidade crescer, da quantidade de carros, de pessoas, e, quer dizer, ela cresce de uma forma, mas o espaço continua sendo exíguo, né? Continua sendo pequeno, não tem jeito, né? O que a gente vive hoje é um crescimento desordenado, né? Mas isso jamais alguém planejou ou imaginou que a gente ia ter essa densidade populacional, né, dentro de uma cidade. Brasília foi projetada para 200 mil, hoje tem 2,5 milhões. Não tem infraestrutura que suporta. Então, você acaba criando todas aquelas cidades satélites em volta, e Brasília, teoricamente, é um caos, mas não é. Era para ser uma cidade administrativa. Né? Quer dizer, não houve um freio ou um replanejamento que se integrasse, né? Eu acho isso muito difícil, porque a parte urbanística, ela não depende da vontade privada e muito mais do governo, da gestão governamental, né? Isso mas o que a gente tem que fazer contribuir para melhorar e não para gerar mais caos. No caso, essa parte urbanística já vem do cliente também? Existe a preocupação dele em relação a isso nos projetos? O cliente que tem uma
um terreno, uma área muito grande, e ele quer criar um polo de desenvolvimento, ele tem muito mais a visão do aspecto comercial do que o aspecto propriamente dito do planejamento e do urbanismo. Né? E se ele nos procura, já é bastante interessante, porque a gente vai dar esse norte. Né? Às vezes ele faz com uma pessoa que não tem essa experiência de urbanismo com essa visão. Ele pode pegar não desmerecendo, mas ele pega um topógrafo e fala assim, eu quero uma rua aqui, e a coisa acontece. Né? Quer dizer, a visão do todo, eu acho que cabe ao planejador, ao arquiteto, ao urbanista. Né? Tá. Vamos dizer, nós temos que fazer uma coisa bem feita. Né? Eu fico imaginando que um grande desafio para você, como que planeja, faz o projeto e faz o planejamento da urbanização, um mercado livre, por exemplo, que tem um tráfego de entra e sai que não tem nada igual. Né? É um grande desafio para vocês. Não, é um desafio. Todo projeto grande é um grande desafio, porque os problemas gerados são grandes. Grande são proporcionalmente a razão direta, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi, na realidade eu escutei isso logo que eu comecei a ter meu escritório. Um cliente me falou, Marcel, nunca deixe para uma segunda oportunidade a chance que a primeira lhe dá. Né? Então, a gente não pode ser desatento, porque a segunda chance é sempre ruim. É claro. Então, eu tenho isso um pouco como um lema para que a gente seja meio perfeccionista, né? E assertivo no que a gente vai desenvolver. Entendi. Eu tenho, vamos dizer, fixação por acertar. Então, para acertar, você precisa ter conhecimento, né, em tudo. Né? Então, estudar, ter vivência e tudo mais é muito importante para a nossa atividade. E onde é que você busca inspiração? Onde é que você busca conhecimento? Inspiração? Eu acho que a inspiração, uma coisa meio nata, né? É uma coisa que todo arquiteto tem que ter inspiração, né? Você tem um olhar crítico sobre as coisas, e o olhar crítico não significa que é ruim ou bom, significa que você vai extrair daquilo o melhor que aquilo pode ser. Então essa visão, quando você no teu dia a dia, ela é importante, né? Essa inspiração vem disso, do teu poder crítico, de análise, do poder de sintetização das informações e do processo, né, que isso tudo te gera na hora que você recebe um desafio. Todo projeto é um desafio. Por mais conhecimento que você tenha, todo projeto tem a sua particularidade, seu desafio. Né? Eu acho que toda profissão tem seus desafios. Né? Só que, assim como o médico mexe com a saúde, a vida de uma pessoa, o arquiteto também mexe, né? Porque você está mexendo com um indivíduo. Né? Então, esse desafio é uma adrenalina. Vamos chamar assim. A inspiração é uma adrenalina, porque você fica pilhado e você quer produzir. Eu particularmente, eu gosto de desenhar, eu desenho à mão. Todo projeto nasce na minha mão, com o meu traço. Porque eu gosto de desenhar, porque no papel eu consigo sentir, né, todo o calor que o projeto vai ter que ter. Né? E aí depois a gente tem um debate dentro do escritório com outros arquitetos, e aí depois o projeto vai tomando uma forma mais clara, né? mais
o traço inicial ele é fundamental. A gente tem que ter o frio na barriga, digamos assim, mas não o frio na barriga de medo, né? O frio na barriga de quando você vai encontrar a pessoa amada, né? Aquela ansiedade de que vai encontrar a pessoa, então aquela ansiedade de você ver diante de você uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de aprender alguma coisa por meio de um desafio, né? Eu imagino que seja isso. Eu diria que a arquitetura é paixão. A arquitetura é paixão. Você se apaixona pela sua obra, entendeu? Entendi. Pelo que você conseguiu realizar. A maior realização é você não só fazer um belíssimo projeto, é você ver ele edificado. Né? Porque o projeto no papel, ele é esquecido. Claro. Né? Um projeto edificado é uma realização. Então ele tem que ser bom. Nossa, a gente está chegando no final e eu queria, assim, depois da pandemia, aliás, na pandemia e depois, a gente acostumou muito com e-commerce, né? Até mesmo o conceito hoje de loja é muito mais para você ter uma experiência, aliás, para depois, muito provavelmente, você no site comprar o produto. Então, acho que isso daí acaba alavancando cada vez mais os centros de logística de se espalharem para estarem cada vez mais próximos de onde está o cliente, imagino, né? Partindo disso, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê o futuro desse tipo de atividade, aliás, atividades não, mas como é que você vê a arquitetura dentro desse futuro para esse tipo de solução? Vamos lá. Uma logística, ela tem que estar próximo de um hub, onde ele tem uma intermodalidade de alternativas rodoviária, ferroviária, aérea, né? São os modais. Ou ela está também próximo à produção. O maior PIB de produção industrial do Brasil está no eixo Anhanguera até Sumaré, essas coisas. Então ali é onde tem a maior concentração de galpões logísticos e de indústria. Por quê? Porque o produto é produzido ali, ele vai para uma armazenagem, dessa armazenagem ele é distribuído. Em termos de quanto mais próximo do centro urbano, que é o consumidor, melhor. Só que quando você pega uma metrópole que nem São Paulo, esse centro de distribuição às vezes demanda um volume de entrega muito grande. Porque você imagina, você tem um destino que é a Penha e você tem um destino que é Santa Amaro. Não vai ser o mesmo veículo que vai fazer isso. O que está se pensando hoje, além disso, é você criar os hubs urbanos, ou seja, centros menores de distribuição que não é para estocagem, é para fazer a rotatividade, ou seja, é um centro de transição, talvez? De transição. Tá. Então ele sai, por exemplo, de Cajamar e tem um hub ali na Marginal Tietê, na Vila Maria. Ele tem um hub em Santa Amaro, ele tem um hub no Ipiranga. Então ele manda a mercadoria para esse centro e esse centro sai dentro de um círculo de distribuição muito pequeno. Então, o que acontece? Com um veículo de menor porte, né? Porque ele consegue fazer várias entregas no mesmo dia. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Mas ele não iria e voltaria indo para Cajamar. Então, ele necessita de um grande CD, porque ele concentra, mas ele tem uma engenharia de logística que ele faz a redistribuição. Então, já existe uma série de centros logísticos urbanos, de menor porte, né? Isso é para poder atender. Isso no mundo inteiro é assim, né? Na porta da cidade. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Na porta da cidade, é o que a gente chama de raio 15, né?
quer dizer, do centro da cidade, 15 quilômetros. Raio 30, do centro da cidade, 30 quilômetros. Aonde tem uma concentração? Porque também tem que ter o espaço para isso. Não existe mais terrenos hoje disponíveis nisso. Então, você tem que ter, às vezes, você está no raio 30, 60, mas você tem que ter no raio 5. Aí é urbano. Então, a sua carreta chega na madrugada, descarrega e de manhã já sai distribuindo. Um carro elétrico, não poluente, tem toda essa filosofia. E quando a gente fala em e-commerce, você tem os ícones, né? Mas existem muitos outros mais. Né? Existe uma infinidade, não é 1, 2, 3, 4 que a gente conhece, não, tem muitos. Né? Então, isso é importante. Tem vários tipos de empreendimento que atendem a essa logística. Porque você, às vezes, tem empresa que não tem logística própria. Ele tem uma logística terceirizada, onde tem uma empresa que cuida da sua mercadoria e você manda o pedido para ele e ele separa e entrega, coleta e redistribui. Então, a logística é um negócio muito amplo, né? Assim como a indústria. A indústria também é uma coisa complexa, né? Porque ela tem uma demanda diferente do que uma logística. Né? E, para encerrar, o que é ser arquiteto dentro dessa gama de experiências que você tem? Bom, pergunta difícil. Geralmente a gente deixa para o final. Ser arquiteto? Olha, eu diria que eu tenho muito orgulho de ser arquiteto. O arquiteto tem uma vaidade intrínseca a ele de poder proporcionar uma solução edificada, não importa para qual finalidade. É o que eu falei para você agora há pouco. A arquitetura é paixão pura, é emoção pura. Né? A arquitetura é uma coisa instigante. Ser arquiteto é uma coisa instigante, é uma coisa que você persegue. Né? Eu acho que perseguir o melhor é uma coisa fantástica. Te dá muito prazer. Muito. Te deixa vivo, potente. Muito bem. Isso é muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Onaga. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marcel. Obrigado. E muito obrigado a você que está nos assistindo. A gente vai fazer, aproveitando aqui o gancho da Fórmula 1, um pit stop. Tá? Viremos com outra conversa. Se você não é nosso assinante no YouTube, faça logo isso para acompanhar o nosso Meeting Office aqui direto do Work Lab da Cavalete. Até mais.